Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler com vocês, compartilhar com os amados o que está escrito, a narrativa que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 15 em diante. Vou ler alguns versículos para vocês. O título da leitura, o título do texto é Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Vamos fazer a leitura. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, Paulo discutia pregando o Evangelho. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso que você nos ensina, nos prega, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio. Você entendeu bem essa palavra? Quem está familiarizado com a palavra de Deus, com a leitura da Bíblia, conhece o texto, a gente entende e compreende perfeitamente o que acontecia. Paulo estava em Atenas, na Grécia, ali esperando Timóteo e Silas, numa viagem missionária, e ele estava naquela localidade e aproveitando, claro, para anunciar Jesus, falando da ressurreição de Cristo, anunciando as obras maravilhosas da salvação. E Paulo estava comovido porque a cidade era muito idólatra, com vários deuses que eram adorados pela população, e ele foi ao Areópago, foi levado lá, que era um lugar onde se reuniam os senadores, se reuniam os religiosos, as autoridades religiosas da época, ali para discutir assuntos concernentes à religião, à política, enfim, vários assuntos, né? E só que nesse local havia diversos altares com imagens de santos diversos, cada um tinha uma função, um cuidava da floresta, outro cuidava dos mares, outro cuidava dos ares, a cada deus que eles colocavam era dedicado a uma função, a uma atividade. E Paulo percebeu que num dos altares não tinha imagem nenhuma, né? E tinha uma plaquinha dizendo assim: aqui ao Deus desconhecido. Aquele altar era dedicado a um Deus que porventura eles não conhecessem. E Paulo, aproveitando, comentando sobre Jesus, a salvação, a ressurreição, a salvação da alma, Paulo disse, porque eles perguntaram a Paulo: o que é que você está anunciando? Finalmente, o que é que você está nos anunciando? Que novidade é essa que você vem nos trazendo? E Paulo disse: eu vejo que vocês são muito religiosos,
adoram vários deuses, mas tem um altar aqui, eu reparei também, que está dedicado ao Deus desconhecido. Esse Deus que vós adorais sem conhecer, é esse Deus que eu vos anuncio. Você já pensou, meu irmão e minha irmã, trazendo a palavra para você, para cada um de nós agora? Será que você adora um Deus que te é conhecido ou um Deus desconhecido? Porque eu acredito que mesmo nos tempos de hoje, mesmo fazendo referência ao Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como fomos ensinados, desde crianças, desde a nossa mais tenra idade, fomos criados no conhecimento da palavra de Deus, Será que nós não estamos servindo a um Deus desconhecido? Como é que podemos adorar um Deus desconhecido? Podemos adorar um Deus desconhecido quando desconhecemos o seu caráter, como é este Deus. Esse Deus que você adora, você conhece Ele como? Ele é conhecido por você como? O que você sabe a respeito desse Deus? Porque muitas vezes nós estamos adorando a Deus sem conhecê-lo mais profundamente, mais detalhadamente. E nós podemos conhecer a Deus, em primeiro lugar, pela revelação do Espírito Santo. O Espírito de Deus pode nos revelar quem é o Senhor. Nós podemos conhecer a Deus através da leitura da palavra, da sua palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz várias coisas a respeito do Senhor, nos ensina, nos mostra conhecê-lo na leitura da palavra, quando diz que Deus é amor, que Deus é poder, Jesus é o nosso Deus. Nós podemos conhecer a Deus fazendo a leitura bíblica, podemos conhecer a Deus tendo vida de oração, podemos conhecer a Deus através da pregação da palavra que nos é ministrada por homens e mulheres de Deus que nos anunciam o seu plano da salvação. Você tem certeza da sua salvação, da salvação da sua alma? Você tem tranquilidade em saber que a nossa vida terrena, quando aqui se findar o nosso tempo de vida na face dessa terra, nós temos uma vida eterna nos esperando? Você sabe qual foi o plano da salvação que Deus preparou? Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele veio para trazer liberdade aos cativos. Então nós conhecemos a Deus, conhecemos os seus planos, a sua história, os seus desígnios, quando nós nos empenhamos em conhecê-lo. Senão nós estaremos adorando a um Deus desconhecido, estaremos adorando a um Deus que nós não conhecemos verdadeiramente. Por isso, Paulo pregou aquele povo lá da Grécia, de Atenas, onde ele chegou e disse: reparo que vocês adoram vários deuses, mas aqui tem um altar dedicado ao Deus desconhecido. Esse Deus que vós adorais sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Eu quero dizer para você que se você não conhece a Bíblia, não se dedica à leitura da palavra de Deus, não busca a presença do Senhor em oração, não frequenta um lugar onde se prega o verdadeiro Evangelho, você está adorando a um Deus desconhecido. Quantas pessoas que estão sofrendo, passando por situações difíceis, desconhecendo o poder de Deus, desconhecendo o amor de Deus, desconhecendo o querer de Deus para a sua vida. Eu gostaria de deixar para você essa meditação, essa palavra, para que você saiba que para nós adorarmos a Deus verdadeiramente, nós precisamos conhecer o seu caráter, os seus desígnios, as suas palavras e qual é a vontade de Deus para nós. Não adore um Deus desconhecido, mas adore um Deus conhecido por você através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, através de uma vida de oração, através de frequentar um lugar onde se prega o verdadeiro Evangelho, onde homens e mulheres de Deus se ensinam o verdadeiro caminho da porta estreita que nos conduz à salvação. Isso é o que eu desejo para você. E agora nós vamos orar. Nós vamos mais uma vez orar por você, pela sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios. Eu não sei o que você está passando, qual a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa:
Deus pode resolver e mudar qualquer situação, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu não sirvo a um Deus desconhecido para mim. Eu sirvo a um Deus conhecido, que eu sirvo há anos. Eu conheço o amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele e o poder dele. E é através disso que eu quero orar por você. E te aconselho, conheça o Deus que você serve. Não sirva a um Deus que te seja desconhecido. Busque conhecer a Deus, porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E agora nós vamos orar no nome santo de Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos a palavra nos ensinamentos que nós temos que orar em nome do Senhor Jesus. Esse nome tem poder. Então, onde você estiver agora, se for possível, fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Vamos orar junto pelas tuas necessidades. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti no nome santo de Jesus Cristo, te apresentando, Senhor, a estas vidas que me acompanham nesse momento de oração, os irmãos, as irmãs na fé, Senhor, nossos familiares, amigos, conhecidos, aqueles que estão acessando esse vídeo pela primeira vez nesse canal no YouTube. Senhor, cada um tem uma necessidade, um problema, uma situação que precisa ser resolvida e precisam da Tua bênção como eu preciso também. Então eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada um que nos acompanha agora em oração, alcançando os lares e as vidas representadas por eles, suas famílias, seus negócios, suas necessidades. Abençoa pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.